Olá, muito boa tarde a todos vocês. Que alegria, que honra tê-los aqui conosco no Video Talks. E você que já nos acompanha há um certo tempo, que bom tê-lo conosco. Nós estamos dentro da nossa jornada de formação de líderes. E hoje nós preparamos um dia especial para cada um de vocês. Então o tema de hoje será carreira. E você, como está cuidando da sua carreira? Tem dúvidas? Quer se inspirar um pouco mais? Então teremos um ótimo momento juntos. Muito obrigado. E hoje é um dia recheado de grandes personalidades. Nós teremos uma pessoa que inspira muito, que na verdade está à frente de um projeto incrível, que é o Rui. Eu acredito que vocês já conheçam um pouquinho do Rui Ozawa, do Great Place to Work. Já já vocês vão ter a oportunidade de falar um pouquinho com ele, de saber um pouquinho também sobre o Rui. E estamos com a Marli Vidal, do laboratório Sabin de Brasília, que já conquistou o Brasil todo. E quero passar ao vivo lá para São Paulo, na sede do Great Place to Work, e passo a palavra para o Rui. Rui, muito boa tarde, obrigado. E aí, Rui, o que você está achando até agora? Ô, pessoal, e aí, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês, com todo mundo. Obrigado aí, Renato, pelo convite. Um prazer estar com a Marli de novo. Então é isso aí, pessoal. Acho que é um prazer estar aqui, poder trocar ideia, né? Queria tirar esse rótulo aí de celebridade que o Renato comentou, já que nós vamos falar um pouquinho de cada um de nós, e eu e a Marli, como todo mundo, cada um tem a sua história, né? E sempre tem muita coisa relevante para tirar dessa história, né? Então, talvez esse nosso olhar, né, do que está para trás, do que a gente está fazendo hoje, aponta o que a gente vai conseguir realizar para o futuro, né? Então, acho que todo mundo tem história e, nesse sentido, todo mundo é uma celebridade. É verdade, Rui, você falou tudo, eu levantei a bola e você arredondou com muita habilidade, como sempre. E veja com quem eu estou aqui do meu lado, Marli Vidal do Sabin. Marli, que alegria, muito boa tarde, seja bem-vinda, Marli. Boa tarde. Boa tarde, Rui, boa tarde, Renato, prazer estar aqui. Boa tarde aí o público que está ouvindo. É sempre um prazer compartilhar um pouco do que a gente faz aí nas organizações, falar um pouco também da nossa história, é gratificante, mas o mais importante que o Renato estava compartilhando é como que a gente de alguma forma pode impactar no sentido de o que eu posso falar que pode contribuir aí com a tua carreira, com o teu dia a dia, com a tua expectativa aí no sentido de orientação, né? Mas eu diria que é gratificante, né, poder compartilhar um pouco da história de sucesso da empresa do Sabin no mercado aí, como o Renato falou, já presente em 17 estados. Já estamos no ranking das melhores empresas para se trabalhar entre as 10 por 13 anos consecutivos. Isso é gratificante. Vamos ver o que a gente pode trocar aqui, que você pode pegar, né, como insight, né, como contribuição aí para as suas carreiras. É um prazer. Que alegria, Marli. Obrigado. Rui, vamos direto ao ponto, porque aqui a gente tem muita objetividade também, o tempo é um tempo precioso para todos nós e nós queremos falar um pouquinho sobre as influências que nós tivemos em nossas carreiras para chegarmos até o hoje, o aqui, quem nós somos na essência. Rui, compartilhe um pouquinho conosco as suas influências. Legal, Renato. Então, enquanto eu estava pensando aí no tema de hoje, né? Eu lembrei de 3 momentos importantes da minha vida e, de novo, todo mundo tem os seus pontos de referência, positivos ou negativos, né? Histórias boas que deram certo ou que não deram certo, mas que vão ajudando a construir quem a gente é hoje. Lembrei de 3 momentos, um aos 15, outro aos 20 e outro aos 25 anos, né? 15 foi a idade que eu comecei a trabalhar, né? Eu sempre fui assim, muito estudioso, mas também muito tímido, muito introspectivo. E ouvia muito, né? E tinha muito como exemplo meu pai, né? E tem 2 palavras assim que, quando eu penso nele, me aparece. A questão de ética, né? Ele sempre foi uma pessoa muito, muito ética, ele foi um profissional liberal a vida toda, e esse negócio de caixa 2 não existia na vida dele, não, né? Todos os serviços que ele prestava, eu lembro, eu era moleque, ele emitindo nota fiscal de 100% do que ele
fazer. Então, só como exemplo da questão da ética, né? E a segunda coisa que eu lembro muito do meu pai é a questão da honra, né? Eu lembro uma vez ele escreveu, né, o nome dele em japonês, falou: filho, isso aqui, o que eu tô te deixando de herança é esse nome aqui, o nome da nossa família. Não vou te deixar dinheiro nem bens, mas isso aqui é o que eu tenho de mais valioso, então honra esse nome para o resto da sua vida. Então isso ficou muito marcado para mim. Nessa época, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar dando aula. Como eu estudava muito, né, tinha um bom desempenho, eu comecei a dar aula particular para meus colegas, etc, etc. Então, comecei a empreender nessa época, e a minha área comercial era a minha mãe, ela que fazia propaganda e me vendia minhas aulas aí para os colegas e tal, né? Então, foi meu primeiro momento, né, de empreender, mas eu comecei a dar valor à questão da independência, né? Então, desde essa época, eu criei uma espécie de uma independência financeira. Eu morava com os meus pais, mas não dependia, eu comprava absolutamente tudo que eu precisava, material escolar, roupas, quando eu saía, né, tinha a possibilidade de viajar, eu que também pagava desde os 15 anos. Então, isso para mim foi muito importante e eu trago até hoje. Segundo momento que eu lembrei, aí eu já estava na faculdade, 20 anos de idade, e fiz universidade na época do regime militar, né? Que foi um regime onde aquela característica que eu estava dando muita importância, que era a liberdade, não estava presente, né? Então, o que eu fui fazer nessa época, além de continuar estudando, né, fiz engenharia, eu me juntei ao que acontecia na época no movimento estudantil. Comecei a participar das entidades estudantis, comecei a participar da organização, né, dos movimentos pela volta da democracia, e isso me trouxe duas coisas fortes também. Primeiro, a questão da causa e da questão do propósito, né, que hoje é muito discutido. Que bom, né, que está na moda isso, mas desde essa época isso aí foi uma coisa que foi sendo incorporada por mim. Eu tenho uma causa, tenho um objetivo por que lutar, e naquela época era uma causa de toda a sociedade, né? De voltar a ter um regime democrático, de voltar a ter democracia, de acabar a censura e assim por diante. E a segunda coisa que aconteceu também nesse período é a visão do coletivo, né? Ou seja, você ter uma visão compartilhada das coisas, você compartilhar, e quando você fala em propósito, é sempre um objetivo compartilhado, né? Isso começou a se tornar muito forte também para mim, na minha vida, como valor da minha vida, mas pelo fato de eu estar engajado numa causa pela qual eu acreditava e lutava, tá? E o terceiro momento, eu já estou no mercado de trabalho, 25 anos de idade, conheci uma pessoa sensacional, que é um cara chamado José Tolov Jr., que muitos anos depois viria trazer o Great Place to Work para o Brasil. Eu conheci lá na década de 80, ele tinha uma pequena empresa de consultoria, na qual eu fui trabalhar, uma consultoria de planejamento, uma consultoria de tecnologia e inovação, né? E com ele eu aprendi muito do que eu faço hoje, né? Eu posso dizer que hoje, né, eu brinco com ele que quando eu acerto, eu devo muito a ele, quando eu erro também é um pouco culpa dele, porque eu aprendi muito com ele. Mas, independente disso, ele tinha criado uma empresa que tinha uma base fundamental, que era confiança, né? Então, desde que eu entrei, eu estava início de carreira, o que eu mais senti dentro daquela organização foi um ambiente de confiança. E aí eu vi como era possível, né, você ter relacionamento entre as pessoas e numa organização totalmente baseado na confiança, né? Quer dizer, e isso, então a empresa era muito ágil, muito veloz, muito inovadora, né? Tanto é que, no fim, essa organização deu origem ao que hoje é o Great Place to Work, né? Pelo fato de ter um modelo de trabalho muito positivo, com muita flexibilidade, muita liberdade. Então, eu lembrei desses 3 momentos, né, que hoje marcam tudo que eu faço hoje, estão na essência do que é o Great Place to Work no Brasil e no mundo, eu diria, mas foram experiências que eu fui adquirindo e fui aprendendo, né, na prática, né? Então é isso, só para a gente levantar a bola.
Muito legal. Rui, inspiração, ou seja, histórias assim realmente inspiram a cada um de nós. Muito bacana. Marli, e aí, como que foi um pouco da sua história? Em quem você se inspirou? Conta um pouquinho para nós. A gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho, né, das nossas origens, da onde nós viemos, cidadezinhas pequenas, né, aquela coisa de interior mesmo, né, Marli? Bem, eu hoje atualmente moro em Brasília, mas sou do interior da Bahia, uma cidadezinha pequena. Mas eu tive como influência a minha mãe muito forte, né? Desde que eu tinha 14 anos, naquela época a gente já trabalhava, eu, assim como o Rui falou, eu dava aula particular no horário oposto da escola. Então, aos 14 anos, minha mãe era professora e eu dava aula de reforço para os alunos menores do que eu. Então, essa foi uma grande influência, que foi exatamente a figura forte da minha mãe, que trabalhava, tinha tripla jornada, né, de trabalho, ela trabalhava de manhã, de tarde e à noite, e isso foi uma influência muito forte. Então, o trabalho, para mim, ela sempre teve uma relação no sentido produtivo e satisfatório. Eu nunca vi minha mãe reclamar, então essa minha relação com o trabalho eu tive desde casa. Cheguei em Brasília, né, a passeio, e acabei tive o privilégio, né, de jovem, aos 22 anos, conhecer a doutora Janete e a doutora Sandra, mulheres fortes, que são aí as fundadoras do Grupo Seire. E ali eu comecei a minha trajetória profissional de grande influência, mulheres visionárias, empreendedoras, mas também mulheres que sabem acolher, mulheres que identificam o melhor de cada um, mulheres que trouxe para mim mais uma forma de um empoderamento feminino. Você pode tudo, né? Então, naquele mercado já um pouco, diria, não tão fácil para as mulheres, mas que ali a gente podia tudo. Então, quando você pode tudo, você tem paixão, você flui. Então, foram duas influenciadoras na minha carreira. Então, no Seire comecei como atendente, né? A empresa tinha 7 anos quando eu cheguei. Hoje o Seire tem 35 anos. Quando eu cheguei, eu tinha 30 colegas de trabalho. Hoje eu tenho 5.499 colegas. Então, é uma influência muito positiva, e aquilo que eu tenho de mais forte, a paixão que eu tenho pelo trabalho, a paixão que eu tenho pelo Seire. Eu tive tanta influência que eu nunca levei meu currículo em outra empresa, né? Então, em 28 anos, eu acordo com a mesma paixão todos os dias para realizar. Então, são pessoas que influenciaram demais na minha vida e na minha carreira. Que coisa linda! Vocês viram por que eu disse que o Video Talks deste mês estava incrivelmente bem preparado por todos, né? Porque nós vamos falar de histórias que nos movem, né, Rui? E eu vou tomar liberdade aqui também de falar um pouquinho, porque eu estou inspirado por vocês, e eu tomei 3 notas aqui também. Você sabe que a minha inspiração foi minha mãe também, e minha mãe um dia... sabe aqueles encontros de família, e minha mãe pede a palavra e fala assim: ei, pessoal, vem aqui. Vocês sabiam que um dia eu estava preocupadíssima com o Renato, e o Renato sumiu de manhãzinha e não chegava no final da tarde. E eu saí nos vizinhos perguntando cadê o Renato, e aí eu fui e me disseram que tinha visto o Renato na porta do cemitério. Era dia de finados, tudo bem. E aí minha mãe foi até o local e disse: filho, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: mãe, você não acredita. Sabe a mesadinha que você me deu? Eu já multipliquei por 10. Eu comprei caixas de vela, vendi todas essas caixas, comprei de novo, e quando acabou as velas, já não era mais o produto correto, eu comecei a ajudar a levar água até os locais que as senhoras estavam precisando de ajuda. Eu já era um jovenzinho aí de 9 anos de idade, e voltei super orgulhoso, né? Falando: minha mãe, não vai brigar comigo, mas eu multipliquei por 10 a mesadinha, e eu tô vendo que isso foi bacana. E vários flashes na minha vida, né, do meu primeiro trabalho também, foi quando saí de Flora Rica, uma cidade de 2.000 habitantes, né, e fui para São Paulo para estudar, né, e obviamente já trabalhando, e fui apresentado, Rui, como a você também, a área de TI. Né? Ou seja, você tem ainda uma trajetória um pouco anterior da minha, na questão de experiência. Eu fui mais jovenzinho daqui e sem dúvida alguma, encontrar com a TI foi algo muito inspirador, né? E junto com esse encontro veio o sonho de menino de empreender, né? Não que trabalhar em empresas e fazer carreira, né, Marino, seja algo muito edificante, mas o sonho de menino falava mais alto. E aí veio o sonho chamado NetGlobe.
e como aterrissar o sonho NetGlobe, né, para um jovem de 22 anos. Né? E eu me vi, na verdade, com uma única alternativa. Eu nunca fui muito aquele aluno dedicado, aquele aluno de destaque, mas foi quando eu entrei pelo primeiro dia na pós-graduação na SPM e o professor disse assim: garoto, você é o nosso mascote, você é o mais novinho aqui da turma, o que você veio fazer? Aí eu tive a capacidade ali de ser inspirado e dizer: olha, eu vim fazer algo que eu não sei fazer sozinho, eu vim aqui para colocar o sonho de um menino do interior como uma possibilidade de mudar a minha vida, ou seja, eu vim aqui para montar uma empresa. Aí todo mundo ficou daquela forma dizendo: mas um MBA, montar empresa? Eu falei assim: pessoal, porque com o currículo de todos aqui, todo mundo já é executivo, e eu dando meus primeiros passos, eu tenho certeza que aqui é um solo fértil que vai frutificar um projeto chamado NetGlobe, e isso foi no ano de 2000, ou seja, já estamos indo para uma jornada de 19 anos de projeto. Então, como a gente está se apresentando e falando um pouco de histórias inspiradoras, deixo aqui a minha contribuição para todos vocês também. Que legal! Pô, muito legal, Renato. Você vê, a gente não combinou nada que a gente ia falar, né? Mas olha que interessante, né? As histórias e as trajetórias, e todo mundo tem coisa para buscar lá de trás, então acho que talvez é uma provocação positiva para a gente fazer, para todo mundo que está acompanhando, né? Cada um pensar nessa sua história, que dá para extrair de lá. De novo, às vezes foram histórias boas e felizes, às vezes nem tanto, né? Mas elas deixam marcas importantes na construção, principalmente dos valores nossos, né? Que é o que a gente carrega ao longo da vida e vai transmitindo, vai multiplicando, vai reproduzindo, né? Pô, muito legal, tô gostando de ouvir aí as histórias. Muito legal. Pessoal, eu achando que fiz muito, começar a trabalhar aos 15, a Maria começou aos 14. Rui, mas eu preciso contar aqui também os meus projetos que não deram certo. Eu, na verdade, montei uma fabriquinha de gelinho, de chup-chup, tem vários nomes, né? O gelinho. E aí, na verdade, durou apenas 2 semanas. Porque eu coloquei uma plaquinha na frente da minha casa e aí começou muita gente tocar a campainha. E aí minha mãe viu que o negócio estava progredindo. Só que quando ela olhou a gestão, ela viu o seguinte: interessante, né? Você está fazendo um gelinho, mas quem está pagando todos os custos sou eu, você só está ficando com lucro. A assistente de casa que está fazendo, o leite é de casa, a fruta é de casa, você está ficando com dinheiro. Nada disso, moleque. Pode fechar esse projeto. Não deu. Então tem uns insucessos também, viu, Rui? Esses eu preciso contar também. Já que você falou, então também deixa eu contar. Meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, eu virei sócio de uma escolinha. Na época existia cursos de... Não sei como é que chamava, era de recuperação do segundo, acho que era madureza, eu acho que você fazia em pouco tempo, né, o primeiro e segundo grau. Então eu virei sócio de uma escola dessa, porque eu gostava de dar aula, né, mas também depois de um ano não deu muito certo. Nós éramos em 5 sócios, todos gostavam de dar aula, mas a vocação nossa de gestão na época não estava desenvolvida. Então, a empresa era uma bagunça, não deu certo, mas com um aprendizado forte, né? Que gestão não é um negócio que você faz sem querer e sem pensar, né? Você tem que pensar em finanças, tem que pensar em cliente, tem que pensar em processo e tem que pensar em gente, né? Interessante isso, né? Rui, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo daqui, porque a gente está recebendo perguntas interessantíssimas já do pessoal, então eu vou antecipar porque está muito gostoso dessa forma. A Loren De Angelo: oi Loren, tudo bem? Seja bem-vinda, querida, que bom que você perguntou. Ela faz uma pergunta muito legal assim: atitude empreendedora é nato ou é possível desenvolver? E se sim, qual é a ideia dos convidados, né? Interessante isso, né? Atitude empreendedora, a gente nasce com isso ou dá para desenvolver, Rui? Então, ótima pergunta. Aliás, gostei da expressão atitude empreendedora, né? Porque acho que a questão de empreender não é necessariamente que você vai montar sozinho uma empresa. Não acho que não é isso, empreender. Eu tenho certeza, né, que tanto a Marli como dezenas, centenas de pessoas dentro do Sabin, que é uma grande organização, tem uma atitude empreendedora muito forte, né? E a somatória desse esforço é que traz esse sucesso, né? Então, a
a feição da atividade empreendedora pode ser a sua própria empresa, pode ser um conjunto de empresas, ou pode até ser uma grande empresa. Aliás, isso é uma das coisas que as empresas têm buscado bastante, né? Trazer mais gente com mais atitude empreendedora. E eu acho que você pode desenvolver, sim, né? Eu falei bem rapidamente, né, lá atrás, que eu era muito tímido, assim, muito introvertido, ou seja, eu não acho que eu tinha nenhuma vocação empreendedora, né, no sentido nato. Mas, por um lado, né, os valores lá que eu fui, né, recebendo dos meus pais e a necessidade, né, quer dizer, eu também fazia isso porque eu via o esforço do meu pai, né, muito grande, trabalhando o tempo todo, de sol a sol, via a nossa dificuldade financeira, eu achava que eu devia um retorno para a minha família, devia alguma coisa para os meus pais, né? Eu comecei, né, as minhas ações empreendedoras como uma forma de retribuir o que eu estava recebendo, independente da idade que eu tinha, na época, né, 14 para 15 anos. Então, e aí, aos poucos, isso foi ficando mais estruturado, mais organizado. Então, eu acho sim que você pode desenvolver, né, ao longo do tempo. Hoje, o que você tem de recursos, de facilidade, né, de conteúdos disponíveis, é um negócio gigantesco, né? Muito mais do que 10 ou 20 anos atrás. Então, acho que você tem muitos apoios para fazer isso. Para cada um construir o seu caminho. Seja um caminho independente, seja com um conjunto de pessoas, seja dentro de uma grande organização. É isso, né, Marli? Eu acho que o Rui colocou bem, né? Colocou muito bem. Empreender, eu falo que todos nós somos empreendedores, que seja nas nossas carreiras, que seja na nossa atividade que estamos realizando. Eu acho que nós temos um papel importante quando a gente fala hoje tanto de protagonismo, né? Eu acho que quando, em qualquer local que você esteja trabalhando, você precisa ter esse olhar de dono. Empreender é olhar todo dia, né? Como que eu posso contribuir? Isso é meu, né? Então, assim, quando eu olho para a minha carreira, eu empreendo. Quando eu olho para o meu trabalho, e aí o Rui falou muito bem, eu tenho 5.500 pessoas empreendendo o tempo inteiro, né? Esse é o papel, principalmente nós como gestão de pessoas, às vezes liderando esse processo, como é que a gente traz essa energia para o time de ter o olhar de dono todos os dias? Eu empreendo, eu preciso ter atitude empreendedora. E aí é Lorena, né? Lorena, você pode sim ter atitude empreendedora quando você chega todos os dias entendendo, eu sou responsável por isso, eu sou dono da minha carreira, eu sou dono da realização do trabalho que aqui eu sou responsável, você pode sim desenvolver. E o Rui falou muito bem, nós temos muitas ferramentas disponíveis, muito, vamos dizer assim, conteúdo, mas muito mais do que conteúdo é você ter essa atitude, né? Eu posso ter atitude quando eu chego aqui e digo, eu posso fazer, eu sou protagonista, e aí sim eu posso empreender. Muito legal, concordo plenamente. E olha só, Oi, Rui. Se me permite, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta, Lorena? Lorena, é isso, Loren. Bom, como foi a primeira pergunta, eu queria oferecer esse livrinho aqui para ela. Aê, Loren, parabéns! Muito bom. Loren, coloca o seu endereço aqui que o Gustavo já vai pegar e vai providenciar. Esse livrinho é bem legal, escrito por uma jornalista, Camila Baltazar. É uma mini biografia de 50 executivos. Doutora Janete, aqui do SEIB, está aqui, claro, né? Aqui. Que legal. Na verdade, a Camila me ligou, só tinha 49 CEOs. Ela falou, Rui, acho que vou ter que colocar você aqui para fazer conta redonda. Eu estou aqui também, então vou deixar aqui com a Mari, que está aqui do meu lado. A gente vai mandar para ela, tá bom? Que legal, que bacana. Olha só, mais uma perguntinha para a gente ter essa dinâmica e já passarmos para o próximo tópico. Estamos indo super bem. O Renato Pereira, da Nice. Renato, obrigado pela sua pergunta, querido. Ele fala assim, ó, todos afirmam que começaram muito cedo a trabalhar, né, com 13, 14. A pergunta dele é, qual a diferença entre os jovens de sua juventude, ou seja, da nossa época, e os jovens desse mundo conectado, digital, imediatista, ou seja, que precisa ter o resultado agora? Marli, queria começar um pouquinho com você. Tem uma diferença grande aí, não tem não, Marli? Na nossa época, para essa meninada nova, e aí? Tem uma grande diferença, eu diria que
talvez aí eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Hoje as pessoas, elas se qualificam para poder ir para o mercado de trabalho, né? Primeiro ela vai fazer a faculdade, ela vive um outro momento, coisas que antes eu tinha que conciliar. Eu trabalhava e estudava, né? Então, assim, o trabalho era presente de forma diferente na minha geração, né? E hoje a gente percebe que o jovem, ele busca uma formação e depois ele vai para o mercado, e aí sim, existe como é que eu consigo realizar, como é que... Aí ele fala um pouco dessa ansiedade, desse imediatismo. Eu vejo que dentro, e aí eu estou falando porque a faixa etária do time que eu trabalho hoje, do grupo das pessoas que fazem parte do time SEIB, é em torno de 29 anos. Né? O que a gente vê também é uma geração cheia de energia na busca de projetos que se conectem, de propósito. Então, existe uma diferença porque a realidade do trabalho na minha geração era uma e a realidade do trabalho é outra hoje, né? E cada um tem as suas vantagens. O que vale não é a gente estereotipar essa geração, mas dizer como que as empresas preparam esses espaços para receber essa nova geração. Agora, quando a gente fala de que essa geração ela busca uma carreira acelerada, eu diria que aí cabe também a área de gestão de pessoas trabalhar um pouco essa expectativa, né? Como é que a gente trabalha com projetos que eles consigam também se conectar de curto e também consigam enxergar ao longo prazo? Então esse é um desafio que os RHs vivem, mas eu acho que a gente pode entender que por mais que vivemos em gerações e momentos diferentes, o que vai conectar você com o trabalho, eu diria que é o propósito e a paixão pelo que você realiza. Então, se você chega em uma empresa que você sente protagonista, que você sente conectado com aquele projeto, você vai conseguir realizar e você minimiza aí essa ansiedade no sentido de querer crescer aceleradamente. Porque o jovem também, essa nova geração, ele tem outros atributos, né? Ele pensa na reputação daquela empresa, ele já tem um olhar ambiental diferente, qual é o posicionamento sustentável dessa organização, ou seja, vem outros valores agregados que ele tem um olhar diferente que você faz com que ele se conecte aí com a organização e consegue também, mesmo de uma forma diferente, o que vai mover essa pessoa é a mesma forma da minha, que é o propósito, mas o que vai mover também é a paixão que ele vê exatamente pelo que ele realiza aí no dia a dia. É isso, Rui. Bom, Renato, queria dar os parabéns aí pela intervenção da Marli. Assim, eu concordo totalmente com essa visão que você tem, Marli, dessa questão das gerações, né? Teve um negócio engraçado, outro dia eu estava num debate sobre gerações, que também é outra coisa que está na moda, né? E aí alguém lá falou, não, porque agora gerações atuais estão preocupadas com propósito e tal, que é diferente. Aí levantou uma pessoa lá na plateia de mais de 50 anos e falou, pô, como que história é essa? Eu tenho, né? Não sou da nova geração, tenho muito mais idade, mas eu também estou buscando o propósito, né? Então, eu concordo quando a Marli fala para a gente tomar cuidado e não ficar estereotipando, porque a grande diferença está na época que a gente está vivendo, né? Cada época tem as suas características, então é óbvio que as gerações vão ser diferentes, né? O nível de tecnologia, de interação que a gente tem hoje é completamente diferente de 10, 20 ou 30 anos atrás. Então é claro que o comportamento geral da sociedade é diferente. E aí eu queria reforçar com dados da nossa pesquisa, né? Pesquisa do Great Place to Work. Então esse ano, para vocês terem uma ideia, a gente pesquisou quase 3 mil empresas aqui no Brasil, né? De todos os tamanhos, todos os segmentos, né? O SEIB, para variar, está lá em cima, né? Na lista das melhores, que é um negócio assim fenomenal, consistentemente nos últimos 13 anos, né, Marli? Isso. Agora, olha, 13 anos, né? Agora, olha que interessante. Quando a gente pergunta para as pessoas em todas as empresas, por que vocês ficam nessa empresa, né? A principal resposta, quase metade das pessoas dizem o seguinte, eu fico aqui porque aqui eu estou aprendendo, eu tenho oportunidade de crescer e me desenvolver, né? Ou seja, eu estou num lugar que eu não estou parado, o mundo está andando, mas eu tô aprendendo, estou me atualizando o tempo todo. Ou seja, as empresas, né, que têm uma atenção menor com a capacitação das pessoas estão ficando para trás,
né? E agora, quando a gente vai olhar o negócio das idades... então, só para completar. Então, um grande fator né, essa possibilidade de aprender e se desenvolver. Segundo fator, qualidade de vida, flexibilidade, liberdade é o segundo fator que aparece em quantidade. E terceiro fator, alinhamento de valores, né, o que um pouco a gente já comentou. E só o quarto fator, né, em ordem de número de pessoas, é o pacote de remuneração e benefícios. Tá? Então, vejam que, claro, ele é importante, mas não está em primeiro lugar na escala. Agora, óbvio que, dependendo da sua faixa etária, isso aí muda um pouco. Então, as gerações mais novas estão prioritariamente dando atenção à sua formação e ao seu desenvolvimento, que é natural, né? Se eu estou começando a minha carreira, eu quero aprender mais para poder ter mais condições de estar participando do mercado. E a questão de alinhamento de valores vai crescendo ao longo do tempo. Quer dizer, muitas vezes no início de carreira eu acabo aceitando algumas coisas que talvez não sejam exatamente o que eu queria, né, para ter uma oportunidade de carreira, e à medida que a faixa etária vai aumentando, o tema alinhamento de valores fica mais significativo. Então, eu estou dando esse dado para reforçar o que a Marli falou, né? Cuidado com o estereótipo que a gente faz. Na realidade, cada pessoa é um indivíduo. Então, a grande habilidade das excelentes empresas para trabalhar é conseguir olhar para a organização como um todo, pensar o que é comum e olhar para cada pessoa em particular, né? Por isso a proximidade dos líderes é fundamental, o diálogo é importante, o feedback é importante para conseguir montar estratégias e planos de ação individualizados. E isso é cuidar da carreira, né? Carreira não é mais aquela tabelinha que diz que depois de tanto tempo você vai estar nesse cargo e vai ganhar tanto. Esquece isso, né? Se tem empresa fazendo isso, joga no lixo porque não serve mais. E pior, se tem gente esperando isso da sua carreira, aí, desculpa, mas aí você vai ficar esperando muito tempo porque isso não vai mais ser oferecido, né? As carreiras estão sendo construídas por cada pessoa, né, com tudo que tem de ferramental disponível no mercado, né? Webinars como esse, treinamentos, coisas caríssimas, coisas sem custo nenhum, quer dizer, tem opção para tudo e para todo mundo. Sem falar, né, na quantidade gigantesca de novas carreiras que estão se formando, que estão se criando, né? Quer dizer, um monte de profissões que existem hoje que há 5 anos atrás nem se imaginava que poderiam existir. E daqui 3 anos vão ter muito mais, né? Então, olha o que existe de oportunidade. Incrível ouvir o Rui falar isso, né? Que é uma pura verdade. Agora, Marli, você sabe que a gente está transicionando agora, nesse momento do nosso evento, um pouco dessa visão do que nos inspirou e estamos trazendo para o momento presente das nossas organizações. E o que passa na minha cabeça agora é como fazer isso numa organização de 5.499 colaboradores, né? E manter essa chama sempre acesa, né? de uma equipe tão grande, tão diferente, né? E o Rui realmente disse, falou, olha, cada um é um ser único, né? Que precisa ser cuidado. Qual é a inspiração que o SEIB tem tido para cuidar desses talentos, cuidar dessas pessoas e realmente ter uma história longa com cada um, ter mais Marlis dentro do SEIB, né, com histórias lindas? Como o Rui falou, né, dentro da própria pesquisa, hoje o que o colaborador dentro do SEIB mais valoriza é o desenvolvimento e crescimento, né, e o outro, qualidade de vida. Né? Nós partimos do princípio, o nosso propósito, né? O propósito do SEIB é uma empresa, inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, a própria atração de profissionais, a atração vem a partir desse propósito, né? E pessoas que estão alinhadas aos valores da nossa organização. Quando você tem pessoas conectadas com o propósito, alinhadas aos valores, você consegue verdadeiramente manter a chama e essa motivação. Claro, como a gente falou, 13 anos no ranking das 10 melhores empresas para se trabalhar, isso para o SEIB é muito importante. Nós sempre valorizamos o clima organizacional. Nós entendemos que esse clima é fundamental, né, para que o colaborador chegue todos os dias motivado,
que seja, e aí o Rui falou muito bem, qual é a influência da liderança dentro da organização. Nós sabemos que muitas pessoas ficam nas organizações pela liderança, como eles também saem das organizações pela liderança. Então, com isso, como que nós trabalhamos, desenvolvemos a liderança para que sejam líderes inspiradores? E o outro item que eu diria é que dentro 13 anos faz com que também as políticas de recursos humanos, de gestão de pessoas do SEBIN estejam consolidadas, né? Então, como é que eu estou atraindo? Nós temos uma fala, Renato, que é: contratamos o sorriso e treinamos a técnica, né? Nós queremos profissionais que estejam felizes na nossa organização. Eu quero pessoas que tenham conexão com o significado do que é cuidar de pessoas. Nós somos uma empresa de saúde, né? Para refletir no meu cliente a qualidade do meu serviço, eu preciso ter uma boa qualidade de relações internas, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa chegue na organização e fale: opa, essa empresa investe. Primeiro ela contrata pelo propósito, alinhado aos valores, mas é uma empresa também que tem um investimento em desenvolvimento dentro do SEI. Você se desenvolve, mas aqui também você tem uma oportunidade de crescimento. Vou dar só um exemplo. Em Brasília nós temos 105 unidades. 105 gestores, eles vieram de carreira interna. Então eu capacito o meu profissional, mas na hora que nós temos uma vaga, nós buscamos internamente, nós buscamos externamente, só se internamente nós não tivermos aquele profissional. Então as pessoas se conectam, ele está motivado, eu desenvolvo, mas aqui eu tenho oportunidade. Nós temos a CEO, que foi a primeira CEO do SEIB, que veio de um processo interno, né? A nossa CEO começou como trainee de bioquímica. Então isso também traduz. Marli começou como atendente, então todos os níveis, Marli foi supervisora, coordenadora, gerente, superintendente, até assumir uma diretoria. Isso faz com que as pessoas se conectem com essa empresa. Se eu tenho o meu propósito já alinhado, os meus valores e essa empresa investe, eu vou estar motivado, né? Então, sempre no processo de crescimento as pessoas também conseguem enxergar: poxa, se a empresa cresce, eu cresço junto. Né? E aí eu estou crescendo porque eu também sou protagonista da minha carreira, eu empreendo nessa empresa, eu estou contribuindo. E eu diria que o que faz mais o profissional se conectar com uma empresa é ele sentir parte da construção. Se ele sente parte da construção do negócio, ele está conectado com essa organização. Então eu diria que é assim que nós mantemos a chama acesa dos nossos 5.500 profissionais e temos aí um grande desafio, que é crescer essa organização aí nos próximos 3 anos. Uau! Uau! Realmente, Rui, faça um. Palmas ao SEBIN, palmas a esse time maravilhoso. E olha, pessoal, e acreditem, o SEBIN é isso mesmo. Eu já tive a oportunidade de sentir isso na pele, estando lá, sendo atendido por todos. É incrível. Recomendo a vocês que tenham essa experiência também. Rui, Marli, a Fernanda Souza, Fernanda da KCC. Fernanda, chegou a sua vez. Obrigado pela sua pergunta. Ela faz uma colocação muito interessante, né? Que ela diz que o Rui colocou a experiência do mentor, que foi seu pai, enfim, que te trouxe tudo aquilo. E aí ela coloca o seguinte: penso que o olhar de vocês para reconhecer um jovem top talent está bem calibrado. O que vocês fazem para ajudar um jovem engajado, né, e passa adiante com essa corrente do bem? Eu queria compartilhar um pouquinho do momento nosso aqui na NetGlobe também. Nós estamos aqui com o Gustavo na sala, e o Gustavo é o exemplo disso. Campinas é um polo maravilhoso, só que ele é um polo que te coloca uma oferta de profissionais no início. E a gente mudou um pouco a nossa perspectiva de contratar profissionais já com competências desenvolvidas, e a gente criou uma cultura, uma predisposição da nossa companhia de ser o primeiro emprego de jovens talentos. E a gente se preparou para isso, uma sede bacana, né, Marli? Você esteve junto conosco, ou seja, uma sede à cara deles, um time de RH, por exemplo, o meu head de RH hoje, Rui, tem 25 anos. O meu head de RH, 25 anos. Ok, nós fizemos o trabalho e estamos tendo muito sucesso, já estamos no 3º ano desse programa nosso de trainee e tudo mais. E ontem eu tive uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, pegando bem a colocação da Fernanda Souza, que diz: como que vocês fazem com os top talents? Né? Eu chamei 2 dos meus top talents, né, e chamei eles para um bate-papo de meia hora comigo, direto, sem os gestores, sem nada.
e eu vi que eles ficaram um pouquinho tensos, né? Olha, eu tenho 7 meses de empresa, outro tinha 5 meses de empresa, meu CEO me chama para uma conversa de meia hora, né? E quando eu entrei na sala, a primeira coisa que eu olhei nos olhos deles foi o seguinte, foi, olha, nós como companhia temos um compromisso, uma responsabilidade tão grande que é de cuidar e zelar e orientar os primeiros passos que vocês estão dando da carreira de vocês. Porque se nós como companhia ou como gestores formos não cuidadosos com isso, quem que nós estamos formando para ser os líderes daqui 10, 20, 30 anos das nossas organizações? Né? Qual é a relação com eles? Né? Então eu comecei a conversa, Marli e Rui, olhando nos olhos desse talento falando isso. E ele entendeu, ficou, né, contente com aquilo. E logo em seguida eu apresentei para eles um desafio grande para que eles desenvolvessem no próximo ciclo, que era representar um movimento dentro da companhia super importante de treinar outros colaboradores numa competência que ele desenvolveu nos últimos 6 meses. Né? Ou seja, então se a gente entende que tem um talento, esse talento, o grande objetivo dele é aprender e aplicar aquilo que ele aprende, replicando-se para os demais, mesmo que pessoas que já tenham 5, 10 anos na companhia, é uma forma de realmente engrandecer e de fazer palpitar o coração de um jovem que já mostrou que tem talento, né, e tudo mais. Então eu queria compartilhar um pouquinho, bem dentro dessa colocação da Fernanda, né, como que a gente tem essa máquina de essa corrente do bem, que ela usou aqui a expressão, é isso, é quebrando essas barreiras, tendo proximidade, né, fazendo essa construção juntos e, sem dúvida alguma, destacando o caráter de cada um desses jovens que realmente se destacam. Legal. Bom, primeiro queria deixar mais 2 livrinhos aí para entregar Foram 2 perguntas agora, né? Um rapaz e essa última. Então, vou deixar mais 2 livros aí, um falando como você constrói um excelente ambiente de trabalho, né? No mundo atual, pensando em inovação, pensando em diversidade. E o outro são dicas para a gerência média das organizações, do que elas podem fazer para cuidar melhor de pessoas, com ações de baixo custo e tal. Aliás, coisa que o Sabin é campeão, tá? Vou deixar mais 2 aí para a gente distribuir, tá? Então foi a Fernanda Souza e foi o Carlos Pereira, certo? Mandem o endereço, mas manda completinho, tá, pessoal? Talvez vai sair de São Paulo isso, mandem bonitinho aqui pra gente. Beleza, então falamos um pouco do hoje, né? Falando um pouco dessa mistura positiva que nós temos da nova geração com a geração já corrente. Eu acho que a gente está conseguindo sim tirar grandes inspirações de tudo isso, né, Rui? Eu acho que a gente já passou um pouco dessa etapa, né, de será que vai dar certo, as gerações vão se combinar, o gestor mais velho, os jovens. Eu acho que a gente já criou um balanço positivo de tudo isso. E agora, Rui, e o futuro? O que nós podemos esperar do futuro das carreiras? Eu acho que isso, sem dúvida alguma, seja uma grande dúvida, ou eu sei que a gente não tem bolinha de cristal aqui, mas o que a gente pode esperar, você que está à frente de uma organização, de um projeto que realmente tem cuidado muito desse futuro, Rui? Perfeito. Olha, vou pegar um gancho da Marli, né, quando ela fala da questão da liderança, que é um tema que o Sabin trabalha muito bem, né? E aí eu queria dar minha visão de liderança, meu viés, que é o seguinte: liderança não é chefe. Né? Para mim, exercer liderança é exercer influência. Ou seja, qualquer pessoa dentro da organização pode estar exercendo influência. Sendo, né, chefe de uma equipe ou não, tendo subordinados ou não, mas pode influenciar. Dentro, né, da sua área, da sua responsabilidade. Quer dizer, qualquer função pode né, ter uma influência muito grande dentro da organização. Aliás, se aquela função não é importante, não deveria existir, né? Se eu tenho alguém lá com uma função que não é importante, está fazendo o quê lá, né? Bom, então, eu acho que o tema liderança é fundamental, e o papel dessa liderança é influenciar, né, as pessoas. Acho que o Renato falou aí, deu um exemplo muito legal, né, de como influenciar
as novas gerações que estão chegando, etc., etc. E o que eu acho que está colocado para a gente como desafio daqui para frente é desenvolver essa liderança, preparar essa liderança, tanto para cuidar das pessoas dentro da organização, seja ela uma pequena startup com 5 pessoas, seja uma grande organização com 5 mil ou 50 mil pessoas, mas também formar líderes para a sociedade. Esse, para mim, é o nosso grande desafio daqui para frente. Eu acho que tudo que o Great Place enxergou no mercado brasileiro nesses 23 anos que a gente está aqui, uma evolução fantástica, de um grupo de empresas, que são as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Ampliamos esse processo agora para ter mais empresas certificadas, e esse grupo vem crescendo ano a ano. E essas empresas estão dando exemplos reais do que dá para se fazer para uma melhor gestão, para um melhor olhar para as pessoas. Claro que ainda falta muito, ainda tem muito mais empresas que estão fora desse esforço, desse movimento, do que as que já estão participando. Mas é impressionante como esse processo cresceu. Então, cada uma exercendo um trabalho junto aos seus funcionários, seus familiares, trazendo impacto muito grande. O próximo desafio é como é que a gente combina esses esforços, Ou seja, como é que essa somatória de esforços pode estar interferindo na evolução do país. E aí que eu quero concentrar minha fala pensando no futuro, que é o seguinte: acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, estamos vivendo a era digital, e nessa era digital, a principal característica dela é a velocidade com que as coisas acontecem. As mudanças sempre ocorreram, mas agora elas acontecem numa velocidade brutal. O 5G, a tecnologia 5G, já está pronta para, muito em breve, dominar os mercados. Quando isso acontecer, isso não é ficção, é só uma questão de tempo, as velocidades de transmissão vão crescer muito, e o nível de aplicativos e de recursos tecnológicos que vão estar à disposição é brutal. Qual é o problema se a gente pensar no Brasil? Cada salto desse, a gente está ficando mais defasado internacionalmente. Hoje o Brasil tem um déficit... deixa eu dar fazer uma outra referência. Essa transformação digital vai eliminar milhões de empregos. Isso é um dado. A gente gostando, não gostando, vai eliminar milhões de empregos. Por outro lado, a transformação digital também está gerando milhões de novas oportunidades. Então, se fosse só uma questão aritmética, talvez tivesse resolvido. Elimino aqui, crio aqui, então eu cubro esse buraco. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu não consigo pegar uma pessoa que foi dispensada aqui, por um emprego que foi eliminado, e no dia seguinte colocá-la numa função digital. Por quê? Porque tem um déficit de capacitação, de preparação brutal. Então, todos os países que estão se preparando e estão liderando esse processo globalmente, eles investem em quê? Em formação, em educação, em capacitação. E o que está acontecendo é que o nosso déficit está aumentando. Foi criado alguns meses atrás um movimento. Ele reuniu inicialmente 30 presidentes de empresas, Eu estou participando, a doutora Lídia do Laboratório SEB está participando, um movimento chamado Brasil Digital. O que é isso? É um movimento para estimular a formação de 3 milhões de novos profissionais digitais nos próximos 3 a 5 anos, para ajudar a cobrir esse déficit. Então, é um trabalho voluntário desses presidentes de empresa, dando sua noites, finais de semana, trabalhando seriamente nesse projeto, em ações de educação, ações de inclusão, ações de relacionamento com o governo, para a gente dar em conjunto uma contribuição. Então, eu estou, na verdade, fazendo um grande alerta e um grande chamamento para todo mundo pensar cada vez mais, não só olhando para o seu umbigo,
para a sua carreira, para o seu rendimento no final do mês, mas como é que a gente vai ajudar a contribuir com os grandes problemas do país, né? Esse gap está aumentando, o gap tecnológico está aumentando, nós precisamos interferir. Quando eu falo gap tecnológico, não é formar programador e analista apenas, também, mas formar pessoas em qualquer área para as profissões digitais. E é qualquer área mesmo, sem exceção, porque cada vez mais a gente vai ter a tecnologia embarcada em tudo que a gente fizer. O que me deixa otimista, né, acompanhando esse trabalho do Great Place, acompanhando essa evolução das empresas do mercado, eu tenho certeza que é possível a gente fazer isso. Com muito esforço, um grande esforço, porque, de um modo geral, né, as condições do país, as condições políticas, ainda são muito precárias. As condições de infraestrutura, né, e as condições aí de esses temas todos de corrupção e etc., ainda contam muito contra o nosso país. E o problema não é a gente ficar disputando aqui, né, se é melhor o candidato A ou B. Tá? Essa discussão está completamente errada. A discussão é que soluções a gente tem para o país, independente se quem vai conduzir essa solução é o candidato A ou B. Então, essa polarização da sociedade eu acho extremamente nociva, né? E eu acho que esses empresários, esses executivos, esses presidentes, né, e suas equipes estão dando exemplo de como a gente consegue trabalhar juntos, né? Pensando no coletivo. Ou seja, tem uma frase que a gente usa aqui, que eu queria encerrar essa fala, que é: o coletivo vem antes do individual. O coletivo vem antes do individual. Sempre que a gente tiver esse pensamento coletivo antes do individual, a gente vai caminhar para resolver problemas, seja os problemas nacionais, né, os problemas gerais que a gente tem, seja os problemas dentro da organização. Então, acho que temos um cenário muito desafiante, mas eu sou muito otimista que isso pode acontecer. E aí, claro, todas as carreiras, né, e evoluções individuais vão estar subordinadas a isso. Se não houver uma solução para o país, esquece eu pensar na minha carreira individualmente, não vai ter carreira. Se eu tiver milhões de desempregados, esquece, o problema social vai ser tão grave que eu não sei se a minha carreira vai fazer sentido, né? Então, eu quero fazer um chamado para a gente pensar coletivo, pensar o país antes de qualquer outra coisa. Muito legal, Rui. E, Marli, falando um pouquinho dessa questão do futuro, como que vocês têm olhado para o futuro da organização? Eu vejo que o SEIB é uma empresa muito voltada para o atendimento, voltada para o desenvolvimento de pessoas. Como que está essa trilha de carreira futura dentro do SEIB? É bem interessante aí quando o Rui fala um pouco da inteligência artificial, mas o SEIB, nós trabalhamos muito na que a tecnologia traz, mas ainda mantemos a humanização, a inteligência humana, é isso que nós vamos precisar, né? E aí a gente tem aí um movimento o tempo inteiro, cada vez trabalhando a diversidade, né? Nós entendemos que a inovação ela vem da diversidade, e aí eu estou falando de várias, não só, hoje o SEIB tem um posicionamento já de gênero, mas e a outra diversidade? Como é que nós estamos trazendo também? Então eu diria que o SEIB olha para o futuro, mantendo aí sua essência, mas não perdendo aí a tendência, aí eu estou falando de tecnologia, pensando aí, igual o Rui falou, a Lídia também está participando aí desse projeto Brasil Digital, eu estou olhando lá na frente, mas o que eu estou construindo, que é o que vai permanecer? A essência da nossa organização, o contato humano, isso nunca vai deixar de existir, o olho no olho, segmento de saúde, é contato, é relacionamento, é o que a gente fomenta. A inteligência artificial vai vir, vai tirar postos de trabalho, mas nós vamos utilizar a inteligência humana. E aí cabe, eu como área de gestão de pessoas, que novas competências vamos desenvolver? Porque o Rui falou muito bem qual é o nosso papel social, não só como um papel como empresa, só olhando para dentro, mas
Socialmente, como que podemos contribuir? Como recursos humanos, que novas habilidades vamos desenvolver, que novas competências vamos trazer, como é que a gente vai fomentar essa diversidade aí com um olhar da inovação, com um olhar empreendedor, a gente não perde o timing. Eu falo que a empresa que tiver velocidade de errar e velocidade para melhorar e já consertar essa falha, esse é o grande desafio, né? Porque a empresa, a tolerância ao erro, né? Como é que a gente inova? Como é que a gente inova todos os dias? E aí não precisa ser apenas a inovação disruptiva, né? Como é que eu trabalho isso dentro, vamos dizer assim, dentro da essência da nossa organização? Mas eu diria que o Saving analisa a tendência, mas também nós temos aí o fomento da inteligência humana, da humanização. Como é que a gente trabalha isso e trazendo também a diversidade? A diversidade é um ponto que nós estamos trabalhando muito. Eu acho que o grande resultado, a grande transformação vai vir exatamente da capacidade de equilibrar tudo isso, né? Ou seja, a tecnologia com pessoas. Eu acho que esse equilíbrio é que vai dar o resultado final. Rui, Marli, eu queria propor para vocês, o pessoal está fazendo muitas perguntas e eu imagino quem ficou até agora conosco, se a gente não pelo menos passar pela perguntinha, eles vão ficar chateados e a gente não quer isso. A Luciana, da Sul América, obrigado, Luciana, ela fala assim: certamente a idade não significa que a pessoa não é inovadora. Conheço muitas pessoas com mais idade e mais experientes extremamente inovadoras. A gente concorda plenamente com isso, né? Sem dúvida alguma. Não, com certeza é muito importante. Então tem que tomar cuidado nesses debates todos de inovação, que às vezes parece que a gente está olhando para o novo, né, esquecendo o velho. Cuidado, né? A Marli falou muito bem aí da questão da diversidade e inclusão. Isso vale para todos os cortes possíveis, né? A gente está até muito contente, a gente acabou de contratar uma pessoa agora para a nossa equipe de escritório lá de Barueri. Ela veio através do site Mature Jobs, que tem só profissionais com mais de 50 anos, né? Que é uma categoria que está muito nova, né? Muito bem ainda. Em geral, pessoas com bastante experiência e atualizados, e que muitas empresas têm fechado as portas para esses profissionais, né? Então, temos que levar esse alerta, e o segredo não é a idade, ao contrário, é a minha vontade de continuar estudando e aprendendo. É isso que vai fazer diferença, né? Então, para mim, o resumo de todo o nosso debate de hoje é educação, capacitação, treinamento, né? Mas a partir da iniciativa de cada um. As empresas podem prover, né, apoios para isso, mas cada vez mais é a iniciativa individual de cada um de correr atrás disso, se manter atualizado. E a inovação vem disso, né, Marli? É o que você falou, pode ser uma grande revolução, pode ser uma pequena melhoria de um processo, né, que aquela pessoa que está lá e que conhece pode promover aquela inovação. Agora, a bagagem que ela está trazendo, né, o desenvolvimento que ela está buscando, é que vai garantir se isso vai acontecer ou não, né, para pessoas aí de todas as idades. Então, legal aí pela pergunta, porque acho que é muito pertinente, um debate que a gente tem que fazer mais forte aí na sociedade e nas empresas. Muito legal, olha só. Queria agradecer também a Agatha Maia, ela fez uma pergunta bem nessa linha. Agatha, eu acho que a sua pergunta foi respondida aqui também, né? Ou seja, então quem fica parado, quem fica estagnado, quem quer, na verdade, cabide de emprego, está fora e realmente o mundo não está indo para esse lado. Então a Agatha reforçou um pouquinho mais para isso. Ó, e tem um fã-clube aqui também do Rui e da Marli. Tem um fã-clube dizendo assim: ai, que lindo, ai, manda bem demais. Então, obrigado a todos vocês, tá bom? Realmente, eles são feras e isso é muito legal também. O Francesconi, ele diz assim: concordo, Rui, quanto mais as empresas se preocupam com o crescimento do funcionário, mais elas se dedicam, valorizam e permanecem nessa empresa. O restante é praxe e todas oferecem. É isso, né, Marli? No final do dia é isso, tem que amar, tem que ter paixão, e é esse tipo de profissional que o mercado está querendo, visão de dono, né, e que exala né, essa corrente do bem, que inspira pessoas, e eu acho que as pessoas realmente acordam de manhã com um propósito bacana, né? Profissional com vontade, sabe? Vontade, você percebe vontade no processo seletivo. O profissional que está com vontade no processo seletivo, ele
já disse do que chegou. Então, isso faz a diferença. É muito legal isso. Olha, eu tenho um depoimento para dar aqui, Rui. Olha só. Claro, uma empresa de vídeo tem que inovar no vídeo. Todo o processo seletivo da NetGlobe começa através de um vídeo gravado do colaborador. E não é do WhatsApp e nada. Ele vai para um portal nosso para dizer, me interessei aqui, tem um programa de trainee, e ele grava um vídeo, Marli. É um vídeo que vai até 2 minutos, uma questão simples, dizendo, e aí, por que você quer fazer parte do time NetGlobe? E a gente tem muitas experiências legais de pessoas muito tímidas que não vão tão bem e pessoas muito animadas, e a gente tira toda uma inteligência artificial ali também para convocar eles. Mas assim, é uma forma de ruptura e de mostrar aonde é que aquela pessoa está querendo se ingressar. Né? Então a gente tem que criar um pouco dessas identidades aqui conosco. Ô Renato, adoramos a prática. A Mari está aqui do meu lado, a gente vai roubar a sua ideia se você permitir, tá? Não rouba não. Vamos compartilhar. A gente já está há 2 anos trabalhando nisso, a gente pega isso e vocês melhoram, tudo bem? Boa, ótimo. A gente faz um trabalho de evolução. Porque se ficar só conosco, é uma proposta muito pequena. Se avançar para o Great Place to Work, fica ainda maior. E se a Marli um dia falar que também se interessa, aí, pelo amor de Deus, né? Aí o negócio toma uma dimensão enorme. Pessoal, como nós temos ainda mais alguns minutinhos, o Diego da FMC, Diego Teixeira, grande Diego, grande amigo, obrigado por você estar aqui conosco. Ele diz assim, Marli, Rui, primeiramente, obrigado por compartilhar a experiência, a paixão de vocês conosco. Na opinião de vocês, quais são os desafios que os líderes devem encontrar nos próximos anos? A gente falou um pouquinho disso, né, Rui? Mas assim, o desafio líder futuro muda alguma coisa do que nós falamos, Rui, na sua visão? Olha, eu acho que um segmento de tudo que está acontecendo hoje, uma evolução de onde a gente está. Ou seja, aqueles princípios básicos todos se mantêm, né? Quer dizer, um líder é que ele consegue criar um ambiente de confiança. Isso é hoje e era 20 anos atrás. Né? Um ambiente de transparência, um ambiente de diálogo, de proximidade, estando o líder do seu lado ou estando talvez no outro lado do mundo. Né? Cada vez mais você tem equipes de trabalho funcionando assim. Então, construir esse ambiente de confiança é fundamental. Quando a gente pergunta para as pessoas por que você gosta de trabalhar aqui, né? Quando a gente pergunta para os colaboradores do Sabin, aliás, só um detalhe, né? Esse negócio do Sabin estar tanto tempo, né, entre as melhores empresas para trabalhar, a gente diz que o jurado desse processo é o jurado mais rigoroso que tem. Não sou eu que escolho, são as pessoas que estão lá dentro, vivenciando todo dia e respondem confidencialmente, né? Então, quando elas têm que malhar, elas malham mesmo, e se elas elegem, né, a empresa há tanto tempo, é porque elas estão gostando mesmo, né? Então, o que o pessoal fala? Primeiro, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, tenho orgulho do meu trabalho, do que eu faço, do que a minha equipe faz. Então, olha o líder, né, estimulando, inspirando seus colaboradores. Segundo, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho. Eu sinto que aqui existe colaboração, cooperação. A história do coletivo antes do individual. Então, de novo, o líder estimulando, né, o trabalho em equipe, o trabalho compartilhado. E, por fim, né, a criação de um ambiente de confiança, de transparência, de diálogo, de respeito e de justiça, né? Sentimento de justiça. Sentimento de justiça não é tratar todo mundo igual, né? Mas é ter boas regras, né? Por exemplo, de promoção, de contratação, aplicar bem as regras e comunicar bem. Então, acho que isso, quando a gente começou a fazer esse trabalho há quase 30 anos, já valia, hoje está valendo e tenho certeza que vai continuar valendo para os próximos 10 anos. Independente se eu sou um empreendedor com a minha pequena organização de 5 pessoas, independente se eu tenho um grande grupo de 50 mil pessoas. Muito legal, que bacana, né? Ou seja, e o pessoal aqui assim, muito alinhado com tudo que a gente falou. A Cleide Nonato, da Unimed Rio, obrigado, Cleide, por estar conosco, ela está reafirmando tudo isso. Agora, Rui e Marli, é o momento realmente da gente fazer meio que um fechamento aqui, super educado do nosso lado, não deixando de reconhecer o nosso público, o Flávio Quaresma também,
da Troll Nutrition, que está conosco, gostando demais. O fã-clube que eu já falei, a Bruna, né? A Bruna dizendo, e o Rui é lindo. Olha, até isso, Rui, tá escrito aqui, ó, o Rui é lindo. A câmera tá meio desfocada, eu acho. Então. O Rui é lindo. Tudo bem, ô Bruna, pega leve aí, né, Bruna? O chefe eu sei que tudo bem, tá bom, tá legal, né? A Fernanda dizendo que tem muita gente boa que precisa de mentores por esse mundão. É verdade isso, né, Marli? Ou seja, que responsabilidade que nós temos, né? Gestores, fora de tudo isso que nós comentamos, a gente gera um impacto negativo na vida de uma pessoa incrivelmente... que responsabilidade, né, Marli? Sim. E bem bacana falar de mentoria, porque dos dois lados, né? Nós precisamos, inclusive, com essas gerações, trabalhar uma mentoria reversa. É o que nós estimulamos muito dentro do CB. Como é que eu faço uma mentoria entre o jovem, uma geração milênio e um profissional? Eu diria, eu, Marli, por exemplo, já com 28 anos de carreira, eu tenho mentores. Eu tenho um mentor de 72 anos, que é conselheiro, eu tenho um mentor profissional de mercado que é da minha idade e eu tenho um mentor que é de dentro da empresa com 20 e poucos anos. O que é super importante quando você fala do papel da mentoria é o quanto você está aberto a aprender, né? E isso independe do teu tempo de carreira. Eu acho que aberto ao aprendizado precisa ser algo que você tem que ter por toda a sua vida. Você precisa estar... E aí vem aquela pergunta, a pessoa mais velha não inova? Se você está aberto a aprender, você vai errar, você vai reaprender. Isso é inovar, isso é você estar com a cabeça jovem e transitar por todas as gerações e entender que estar aberto ao aprendizado é você também se permitir a vulnerabilidade, porque a gente só inova quando a gente se joga em um processo que diz o seguinte, se eu errar, eu aprendi, e é dali que vem resiliência, que é super importante, facilidade de lidar com as mudanças. Isso tudo um profissional tem que estar aberto, e mentoria eu diria que é o segredo para a gente instituir nas organizações, mas também como profissional, como carreira, como é que eu trago isso para o meu dia a dia. O Flávio fala uma coisa aqui, que ele diz o seguinte, olha, pela qualidade do nosso vídeo está tão boa, ele está conseguindo enxergar o brilho nos olhos de nós três, né? E ele pergunta o segredo. É tudo isso, né, Flávio? É isso que você está vendo, é paixão, é fazer aquilo que gosta. Você viu que nós estamos falando todo esse tempo aqui de pessoas, de desenvolver pessoas, de estar próximo de pessoas, pessoas no centro de tudo. Então é isso, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de desenvolver essas pessoas. Então o brilho nos olhos, Flávio, vem daí, né? Invista nisso, que tenho certeza que vai dar um super resultado. Agora, Rui, temos aqui um ponto que nós não podemos ignorar, eu concordo com você, eu acho que o nosso país está num momento incrível, difícil, divisor de águas, que a gente tem que ser apartidário, que a gente tem que acreditar como nação, se é o A, se é o B, não é esse o ponto, mas nós estamos vivendo realmente uma retomada dura, né, da economia, e falando um pouco do mercado como um todo. Eu acredito muito como empresário que nós chegaremos lá, que o nosso país merece, nós vamos chegar, só que é uma retomada dura, uma retomada de tijolinho a tijolinho, e foi um grande aprendizado tudo que aconteceu no nosso país. Falando um pouquinho sobre estes mais de 13% da nossa população desempregada. Nós estamos vendo no nosso mercado muitos executivos, muitas pessoas com dificuldade na recolocação dos seus trabalhos. Temos uma dica aí, Rui? Eu acho que como a gente está falando de carreira, né, é hora de mudar, é hora do cara, na verdade, mesmo com 40, 50 anos, levantar a cabeça e olhar para outras perspectivas. Qual é a dica que você daria para esse pessoal que levanta de manhã e diz, uau, mais um dia sem emprego e a situação não está fácil? É uma realidade, né, Rui? Sim. Olha, queria começar falando de um comentário que a Marli fez logo no comecinho, quando você estava contando o início da sua história, que você falou alguma coisa do tipo, eu não tenho medo de trabalho, eu sempre trabalhei muito, né? E você vê que isso acho que é presente em todas as histórias, né, que você acompanha, de empreendedores, isso está sempre presente. Então o ponto não é, quer dizer, primeiro, não pode ter medo de trabalho, né? O que deixa as pessoas estressadas ou com doenças, né, de todo tipo,
não é o volume de trabalho, mas é o ambiente tóxico, nocivo, né? Os relacionamentos que não dão certo. Agora, eu não conheço nenhuma história, né, que deu certo de uma empresa ou de uma pessoa que não tivesse muito trabalho por trás, né? Muito suor, estudo e assim por diante. Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, de fato, a gente tem uma situação aí, né, complexa, com um nível de desemprego muito alto, né? E esse indicador não está melhorando, né? Com tudo que está se tentando fazer, não está melhorando, mas pode ser uma grande oportunidade, né, Renato, de repensar coisas, né? Opa, será que eu estou insistindo no caminho certo? O que está se falando, né? Porque a vida média das pessoas está aumentando, né? Nós vamos viver bastante, nossos filhos vão viver, né, mais de 100 anos, então já está, né, claro que as pessoas vão ter provavelmente 2 ou 3 carreiras ao longo da vida. Então, processos aí, né, de se reiniciar vão ser cada vez mais comuns, né? E aí, às vezes, acontece isso, quer dizer, se eu estou reiniciando numa nova carreira, talvez eu vou começar num nível salarial, de condições, talvez inferior ao que eu tinha antes, né? Então, eu coloco, né, nesse bolo a questão daqueles que estão em busca de emprego. Primeiro, persistir, né? Acho que essa é a primeira coisa, não pode desistir. Segundo, talvez seja assim uma boa oportunidade de repensar carreiras, caminhos. Será que a área que eu sempre atuei continua sendo relevante ou tão relevante como era antes? Será que eu continuo, minhas atuais competências continuam relevantes ou tem novas habilidades que eu ainda não me atualizei? Então, talvez seja um bom momento para fazer isso e ir atrás de muita... Assim, ao mesmo tempo que esse índice de desemprego está muito alto, tem muita oportunidade, né? Eu tenho certeza que todas as melhores empresas para trabalhar no Brasil têm vagas abertas e muitas vezes vagas com dificuldade de preencher. Todas, né? Sem exceção. Então, é isso, as oportunidades estão aí, preciso saber, né, que habilidades eu preciso buscar adicionalmente para me candidatar a essas posições, né? Eu tenho visto exemplos assim sensacionais todos os dias. Pode ter um período, né, mais difícil de mudança aí de carreira ou de área, mas as oportunidades estão aí de novo. Acho que não é fácil. Por isso que eu tenho dito, né? Vamos pensar no coletivo antes do individual, vamos trabalhar juntos, organizações trabalhando juntas para ampliar esse cenário, mas eu tenho certeza que a gente pode contribuir para a melhoria desse cenário. É isso. Marli, é uma realidade, mas eu acho que com muito trabalho, com muita vontade, com garra, a gente supera essa retomada um pouquinho mais lenta do que nós imaginávamos, né? Sim. A gente precisa ser, principalmente quando você retoma o mercado, eu falo que é um grande desafio, é você também fazer uma avaliação, o que eu preciso dar um up. Só para vocês terem ideia, o nosso índice de pessoas que saíram da organização que pede para retomar é muito grande. Eles falam, Marli, o mercado está muito difícil, né? E aí eu até oriento às vezes que novas habilidades, o que você teve de aprendizado quando você estava nessa organização? O que você aprendeu? Porque a gente, mesmo quando a gente está no mercado buscando, a gente sabe que o índice de desemprego está grande, mas eu preciso parar e repensar na minha posição, quando eu estava, o que eu preciso ressignificar, reavaliar, né? Reaprender para que eu possa retomar. Eu sei que é um grande desafio, mas a gente também não pode ir no automático. Eu saí dessa organização e vou em busca, mas eu acho que precisa, e aí eu diria que o profissional, ele precisa o tempo inteiro estar nesse autoconhecimento, ele precisa se revisitar, né, para entender para que caminho, muitas vezes, como o próprio Rui falou, que novo caminho talvez, um novo ciclo, uma nova carreira, o que eu preciso fazer. É verdade. E você que perdeu um pedacinho do Video Talks de hoje, fique tranquilo, você vai ter acesso na íntegra de tudo que foi discutido aqui. Pessoal, é o momento da gente ir fechando, tem inúmeras perguntas. Jefferson Magno, desculpa, querido, você fez ótimas perguntas aqui também, queria agradecer o Jorge Roberto, obrigado, que bom que você gostou, novamente o Flávio, a Márcia Tonarelli, Márcia, obrigado mais uma vez, a Renata Zeppelini, obrigado, olha que bom que você gostou do Video Talks de hoje, eu falei
Ele estava recheado de coisas inspiradoras. O Eugênio, muito obrigado. Olha só, o Eugênio fala uma coisa aqui muito legal. A frase do dia da Marli: nós contratamos sorriso. Quem dera todos tivessem essa filosofia. Você viu que bacana, Marli? Às vezes frases, uma fala nossa que é até rotineira, impacta a pessoa, e a gente pode aqui estar ajudando o Eugênio aqui, por exemplo, né, a colocar ainda mais sorriso. O Eugênio da Agco Corporation, olá, grande companhia, né, sediada no sul do Brasil e conectado conosco, muito legal. Você vê, a gente está hoje nos extremos brasileiros, né, com inúmeras pessoas e podemos chegar até cada um de vocês. Muito obrigado, o Jefferson novamente, o Carlos, enfim, pessoal, é hora de encerrarmos, temos que começar, temos que terminar com essa alegria de sempre, e eu vou aqui, na gentileza da Marli, te agradecer. Marli, que honra te receber aqui. O Rui era para estar aqui do nosso ladinho também, não deu, mas não perdemos nada, né, dele estar conectado conosco. Uma grande alegria te receber, em nome dessa organização maravilhosa que nós amamos. Nós amamos o Sabin, né, por tudo que vocês são, a história, a parceria que temos, né, como empresas e pessoas. E é o momento da gente fechar um pouquinho o Video Talks de hoje com esse tema delicioso que foi carreiras. Obrigado, Marli. Renato, primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite. Você, quando contextualizou para mim o propósito, né, desse talk, foi super bacana. Como que dentro da nossa experiência a gente pode dar pitadinhas, uma contribuição para aquele que está do outro lado. E o Sabin sempre foi assim, Marli como profissional sempre foi assim. Compartilhar com o Rui aqui, bacana, maravilhoso. Por quê? Porque ele tem dados de organizações Brasil inteiro e está trazendo coisas ricas para qualquer organização e para qualquer profissional. Então, Rui, um prazer estar aqui com você, gratidão sempre, de te ouvir é muito bom. Isso fortalece o que nós acreditamos como profissionais e como organização, e eu acho que quanto mais a gente disseminar a importância do bom ambiente, mais a gente consegue fazer com que profissionais possam transformar suas organizações. Porque um bom ambiente ele é construído dentro do seu papel, cada um de nós dentro do nosso papel. Como é que a gente contribui para esse bom ambiente? Né? Quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de confiança, eu sempre me pergunto, eu sou um colega confiável? Eu sou um líder confiável? Eu sou uma profissional que eu desejaria ter como líder? E eu acho que esse é o exercício que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente, eu quero trabalhar com um líder confiável. Ótimo. E você é um profissional que você é transparente? Você é engajado? Qual é a minha contribuição nesse meu papel? Então o que você traz é exatamente como cada profissional pode se enxergar nesse contexto e a partir de agora pensar como que eu construo esse melhor ambiente. Né? E o Sabin sempre teve como premissa, e é o que nós acreditamos, por isso que a gente fala com tanto amor, é que eu só consigo oferecer um serviço de excelência para o meu cliente, olho no olho. Nós somos do segmento de saúde, se eu conseguir verdadeiramente vender isso internamente. Eu preciso ter um bom ambiente interno para que ele possa refletir para o meu cliente quando ele chega pela manhã. Ninguém gosta de 6h30 da manhã acordar para colher sangue, né? Então, como que eu tenho pessoas ali olhando no olho, empático, sendo cordial, traduzindo a necessidade de cada cliente? Ele só consegue fazer isso se ele entende que a empresa cuida dele, orienta, dá o melhor ambiente de trabalho, e a gente só consegue fazer isso se verdadeiramente for uma empresa que tem um propósito estabelecido e está conectado com essas pessoas. Então, o que eu diria para vocês, se conecte com a empresa, mas também assuma o seu papel de protagonista, mas também como transformador dos ambientes. E se você for líder, entende que na sua liderança você também tem a sua missão de transformar. Eu acho que se cada um absorver o seu papel e colocar em prática, a gente terá muitas organizações com bons ambientes de trabalho, e só assim a gente consegue verdadeiramente engajar as pessoas. O bem bacana é que a gente não falou de resultado de dinheiro, mas falar de pessoas é falar de investimento. As organizações que percebem as pessoas como custo, ele jamais vai entender o valor de que as pessoas estejam no centro da sua estratégia. E o Sabin sempre pensou as pessoas no centro da sua estratégia, e o resultado, ele é resultado. Né? O meio é fazer com que as pessoas estejam ali todos os dias motivadas para dar o seu melhor.
Uau, uau. Rui. Nossa Senhora, Renato. Meu Deus, depois dessa fala, parabéns, Marli, sensacional, viu? Então, só isso, acho que não tem nada a acrescentar, acho que foi uma fala aí maravilhosa, obrigado, Renato. E é isso, pessoal, vamos, né, tudo que a gente vai fazendo, coloca as pessoas no centro, isso vai ser bom para as pessoas, vai ser bom para os negócios e vai ser bom para o mundo. É isso aí. Obrigado a todos vocês, mais um Video Talks realizado. Muito obrigado e valeu. Obrigado, Rui. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Pessoal, mais uma vez, obrigado. E fiquem ligados que o Video Talks do mês que vem também está super legal. Sempre vai ter conteúdo de qualidade aqui. Essa é a nossa missão e nossa gratidão para o Rui, para a Marli, por esse Video Talks de hoje.